Morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa, cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício. Estamos no ar com mais um programa Casa de Lei. Boa noite a todos. 8h05. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho nessa terça-feira. Hoje, especialmente, eu vou comentar aqui, na Nigéria é um dia de Ogum, né? E coincidentemente, terça-feira, né? Um dia que no Brasil se comemora Ogum também. Nosso programa é numa terça-feira. Nossa casa é uma casa sustentada por Ogum. Nosso programa traz como energia principal que nos estimula, que nos impulsiona aqui, essa energia de Ogum. Então hoje é um dia especial. Estamos aqui mentalmente vibrando esse poder, esse mistério ordenador que é do nosso divino Pai Ogum. Esperamos que o nosso programa hoje transcorra da melhor forma possível, com muita ordem, da forma que tem que ser, atingindo a necessidade de cada um, que possa alcançar o mais distante possível. Sabemos que estamos muito distantes aqui, chegando a uma distância muito grande em diversos países, em diversos estados do Brasil. Então, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Quem quiser participar do nosso programa, hoje nós estamos aqui dedicados a responder as perguntas, como vocês sabem. Temos a leitura de uma mensagem, onde temos uma breve reflexão sobre ela, mas o programa ele é dedicado a conversar com vocês. Então, quem quiser participar com perguntas, mensagens, enviar aí a sua opinião sobre o nosso programa, ou complementar também as nossas respostas, temos 3 canais à disposição. O Facebook, Templo Escola Casa de Lei, meu perfil pessoal, que é Alain Barbieri, tem o e-mail casadelei@gmail.com e temos também o Skype, que é Casa de Lei. Ok? Então você acha aí facinho na internet como falar com a gente. Estamos ao vivo, 9h07. Aqueles que estavam ouvindo agora a abertura do programa, desculpem, o Leandro, nosso queridíssimo aqui, colocou a vinheta errada, né, na abertura do programa, mas estamos aqui no ar com Casa de Lei. Vânia comigo, minha esposa, hoje novamente para me auxiliar. A gente aqui está fazendo esse bate-bola ao vivo para poder criar uma dinâmica diferente no programa. Eu consegui dar conta aí de algumas mensagens e ao mesmo tempo poder responder com bastante clareza. Vânia, boa noite. Boa noite a todos. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Vamos lá? Antes de responder as perguntas, enquanto vocês vão enviando, e que a gente já tem bastante mensagem, mas enquanto vocês já vão enviando, vocês podem acessar o nosso site, casadelei.org.br, que lá tem alguns textos, algumas mensagens, algumas informações sobre a Umbanda e também sobre outras coisas, mensagens de reflexão, que vão abordar de alguma forma, direta ou indiretamente, a questão espiritual. Tá? Então acessa lá, casadelei.org.br. No nosso site também tem as informações da próxima turma do curso presencial de desenvolvimento e educação mediúnica, que vai ocorrer no dia 24 de abril.
ou seja, daqui a um mês praticamente. Então, vocês podem aí acessar lá no site casadelei.org.br, lá tem as informações desse curso, que vai ser dividido em aulas teóricas e em aulas práticas. Nós temos um vasto estudo teórico aí, com muita informação mesmo, e temos a aula prática com as particularidades do ritual de Umbanda. Então, temos um estudo válido demais aí para todos aqueles que queiram adentrar nessa religião, mas entrar sabendo o que se faz. Essa é a nossa preocupação aqui na casa. Aqui a gente costuma dizer que é proibido incorporar sem saber o que se faz. Então, aqui é uma base, o desenvolvimento mediúnico ele é uma base fundamental para todo médium que deseja, então, ser um filho de Umbanda, se dedicar a essa religião, poder, de alguma forma, se auxiliar o próximo, com conhecimento, com base, e não só espiritando, né, só brincando com a sorte aí. Então, sejam todos bem-vindos, tá? O nosso site casadelei.org.br, lá tem os telefones, tem um e-mail que vocês podem entrar em contato, reservar vaga, vai ser aí no mês que vem agora, dia 24. E uma semana antes, deixa eu dar uma olhadinha na data aqui, que eu me esqueci completamente. Dia 17, né? Isso, 17 de abril. 17 de abril eu vou estar fazendo lá no templo uma palestra aberta, gratuita, claro, sobre obsessão espiritual, sobre obsessão e influências espirituais. Nós teremos uma palestra de aproximadamente 1 hora e no final da palestra vamos ter uma limpeza na força dos Exus. Então, desagregando energias negativas, miasmas, lavas astrais. Então, é um dia de estudo, vamos falar sobre obsessão, vamos entender como ela se instala em nós, como nós nos tornamos alvos dela, qual que é o benefício para o obsessor, né? Por que ele nos pega para obsediar, enfim, como isso acontece? Será que é só por causa da demanda, quando alguém faz uma magia, um ritual? Enfim, vamos falar de obsessão de uma forma muito clara ali, muito transparente, eu tenho certeza que vai ser bom para vocês. Em São Paulo, no Templo Escola Casa de Lei, estamos próximos do shopping do Metrô Penha, bem facinho de chegar, tanto para quem vem de carro, quanto para quem vem de ônibus. Também informações, entra no nosso site, lá tem telefone, aí você confirma a sua presença, tá bom? Bom, vamos lá, Vânia? Vamos sim. Vamos responder as perguntas. Desde já, muitíssimo obrigado pelas mensagens que já estão sendo enviadas. Eu estou já adicionando vocês aqui no Face, tá? Vânia, vamos lá? Vamos sim. Bom, a mensagem de hoje, né? Isso, perfeito. Vamos para a mensagem. Só explicando, pessoal, todo o programa a Vânia traz uma mensagem para a gente abrir então as perguntas com essa reflexão. Hoje temos aí mais uma bem especial para vocês. Certo, vamos lá. Bom, a mensagem é assim. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modificará a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre, para o infinito bem. Chico Xavier. Ponto final, né? Não vou nem complementar nada aqui. Eu acho que já vale a reflexão completa, né? Verdade. Linda mensagem. Bom, vamos lá? Vamos sim. Pronta? Prontíssima. Por favor, passa a primeira pergunta. Vamos lá. Essa pergunta vem da Maria e ela diz: Alain, qual a sua opinião em relação às provas que alguns terreiros ainda fazem, tanto na Umbanda quanto no Candomblé? Me preocupo muito com isso, pois dizem que recebo uma cabocla Jurema e que ela só pode fazer certas coisas, como dar passe e abrir os olhos, depois das provas, sendo que ainda vejo e ouço muito. Agradeço, tenho aprendido mais ouvindo o programa do que dentro do meu terreiro. Obrigado pela honra, tá? Olha só.
Vamos começar por partes. Esse negócio de prova é algo que está bem ultrapassado hoje, né? Eu acho que é difícil encontrarmos um terreiro de Umbanda que utilize das provas. É aquela de andar no carvão em brasa, de estourar pólvora na mão, queimar com charuto. Tem várias questões aí, ou então beber 1 litro de pinga. Tem várias provas, né? E, obviamente, que eu acho isso um absurdo. Pelo seguinte, não é porque a pessoa andou no carvão, não é porque a pessoa se cortou com gilete, não é porque a pessoa, quando incorporada, não falou ai, né? Que ela está puramente incorporada. Que o espírito que está ali é um espírito de luz. Que o espírito que está ali é um espírito elevado. E isso não prova nada, porque a prova é nossa, né? Quem está querendo a prova sou eu, não é o guia. O guia não precisa disso. O guia já está além da nossa realidade consciencial. A maior prova, eu acho, que o médium pode dar ao seu guia é a sua disciplina, o seu comprometimento, a sua reforma moral, ou pelo menos a busca dela incansável aí, na sua transformação, buscar informação sobre aquele guia, sobre os orixás que o sustentam. Eu acho que não há prova maior num terreiro do que o conhecimento. Se fosse hoje para fazer uma prova, olha, você vai ser obrigado a fazer uma prova na casa, todos os guias vão ter que passar, a prova que eu ia fazer seria com o médium. O que você sabe do seu guia? Né? O que você sabe do seu orixá? Eu acho que aí sim poderíamos colocar uma prova que é a mesma prova que a gente encontra na escola. A pessoa vai lá, responde as perguntinhas, ou então vai lá, faz um resumo, explica, enfim. Algo que vai agregar na vida dela. O que vai agregar para mim ter um médium que anda no carvão? Não, me desculpa. O guia tá ali. O guia tá ali? Que sentido faz? Pelo amor, às vezes o médium até ensaia em casa, pisando no carvão, até calejar o pé e o negócio não sentir mais, entendeu? Não faz sentido, gente. Então, esse negócio de provas é extremamente ultrapassado e para mim não prova nada. Para mim não prova absolutamente nada. Que o guia está incorporado, que esse guia é bom de verdade, que, enfim, para mim é a maior bobeira que existe. Com todo respeito aí quem faça, que esteja nos ouvindo, mas na minha opinião é perca de tempo. Eu preferiria, como eu disse, fazer uma prova sobre conhecimento. O que você conhece deste orixá. Aí vai agregar alguma coisa na vida desse médium e este guia vai ter ferramentas para trabalhar. Agora, o médium andar no carvão, isso não faz diferença nenhuma para o guia, porque o guia tá, sabe, não faz sentido, né? Eu acho que é verdade. Ponto final da pergunta aqui, né? Eu acho que essa a resposta seria, né? Isso. Ok. Bom, deixa eu passar uma das mensagens aqui, que eu acho que deixa eu ver, aqui, Conrado Rafael, que o Conrado, ele provavelmente mandou essa mensagem cedo aí no nosso Face, e falou que não estaria ouvindo. Ele disse assim: boa noite, sou Conrado Rafael de Sorocaba, provavelmente não ouvirei o programa de hoje ao vivo, mas queria agradecer imensamente a todos pelo programa, estão todos de parabéns. Eu gostaria também de ressaltar que achei perfeita algumas colocações feitas no programa, enfim, muito aprendizado, obrigado por tudo. Conrado, somos nós que agradecemos aí pela sua ativa participação, pela sua presença sempre aqui no nosso programa, tá? Suzy Montano deixa um comentário que ela concorda também quanto às provas, né, Suzy? Realmente é perca de tempo, sim. Eu acho que o médium tem que se preocupar mais aí. Se a casa que de repente esse médium está e está com medo, não sei o que, porque vão fazer provas, sai da casa. Olha, eu nunca peço aqui para ninguém sair de lugar nenhum, mas eu acho que se lá exige de você algo que não vai fazer sentido, que não vai agregar na sua vida, eu vou ser radical, algo que eu nunca pedi, mas eu oriento, saia da casa. Se este lugar, de alguma forma, exige de você aquilo que você não é, aquilo que não faz parte da sua essência, não tenho por que insistir. Porque eu acho que o lugar que cobra desta forma, ultrapassar os limites do médium para ver se ele está incorporado e isso não define moral do guia e nem o nível de elevação dele, é um lugar ultrapassado. É verdade. Ultrapassado. Eu também acho, Alan, que é muito difícil para os médiums, hoje em dia, a correria do dia a dia, e já é tão inseguro para o médium iniciante ele incorporar e fazer todo o trabalho que é feito na Umbanda, para aí sim ele ainda se preocupar se o guia vai dar
ou melhor, vai atender a expectativa que o dirigente quer. Exatamente, e vai se sentir mais cobrado. Exatamente. Complementando a Suzy ainda, nosso ouvinte aqui, que está conversando com a gente pelo Face, diz que esses são os mesmos médiuns que vivem dentro do terreiro competindo com a melhor roupa, a melhor bengala. E é isso. E aquele também que diz, eu fiz e sou inconsciente e não lembro de nada. Esse é o mesmo. É verdade. É a mesma laia, me desculpa a realidade. Mas é o mesmo grupinho de pessoas, né, que está para impressionar. Se eu impressiono, é mais bonito. Se minha pombagira gargalha mais alta, ela é mais bonita. Né? Se o meu Exu é mais grotesco, ele é o mais forte. Rosna mais, ele é mais poderoso. Enfim, o meu caboclo grita mais e solta 500 flechas na hora que ele vem, ele é o poderoso. Então, é a mesma linha de pessoas. As pessoas que estão apegadas àquilo que o olho está vendo. E não estão apegadas àquilo que tem que ser a base de tudo. Então, péssimo caso aí. Uma pena ainda ver que tem caso, assim. Para mim é algo que eu encontrava aqui, a gente estuda muito nos livros antigos e de tradições bem antigas mesmo. E a gente encontra isso em 1940, 50, na Umbanda e em outros cultos. Talvez seja uma casa retrô. 2014 agora é uma novidade para mim, mas legal. Vamos saber. Cuidado, hein? Cuidado. Vamos lá, passa mais uma pra gente. Bom, essa vem do Mário. Diz, boa noite. Quando mais novo, frequentava o terreiro. A mãe de santo disse que eu não poderia mais voltar para lá ou para terreiro algum se eu saísse da casa naquele momento e que meus guias ficariam lá. Hoje me sinto desprotegido espiritualmente. Gostaria de saber se posso voltar para o terreiro e se incorporarei outras entidades. Esse é o Mário. Tá, olha só, Mário, os guias não fazem parte do terreiro, os guias fazem parte da sua trajetória espiritual. Eles estão com você, fazem companhia a você e não é só amiguinho, eles estão ligados a você por uma missão. Se eles estão ali destinados a incorporar e o seu dom mediúnico é para a Umbanda, você tem uma missão dentro da Umbanda e esses guias vão te acompanhar até o dia que você morrer e além dela também, além da vida. Então, esqueça essa história. Os guias estão com você, estão te acompanhando, estão te auxiliando, independente da casa. Vão dizer que vão amarrar o seu guia, que também é outra coisa ultrapassada, gente. Parece que a gente está voltando no tempo. O tempo passa e as pessoas parecem que estão ficando cada vez mais... Ou não, eu acho que na verdade é que as coisas vêm à tona hoje, né, com a internet. É verdade. A gente não sabia tanto que isso acontecia com frequência, mas é que eu acho que com a internet a coisa globaliza. É verdade. Então chega lá do Acre, chega aqui pra gente em São Paulo de uma forma que a gente nem acredita, porque as pessoas não têm tantas vezes informação e se deixa levar. Exatamente. Né? Bom, deixa eu colocar aqui, só lembrar, a Carolina Caldeira está pedindo para mim comentar de novo sobre a palestra. A palestra vai haver no dia 17 do mês que vem, daqui a um mês. Carolina, às 20 horas, às 20 horas, exatamente 8 horas da noite, onde eu estarei falando de obsessão e influências espirituais, e no final da palestra teremos uma limpeza na força dos Exus, sem incorporação dos Exus. Vamos ativar esse mistério para o nosso benefício naquele momento, que estaremos auxiliando, limpando a nossa casa. Vamos fazer um procedimento bacana ali de limpeza e energização na força dos Exus, ok? Seja bem-vinda. Lembrando só que não é uma gira de Exu, né? Isso, é uma palestra, é um encontro de estudos, onde vamos abordar aí durante uma hora mais ou menos sobre o tema, e depois faremos aí essa prática bacana para limpeza de quem estiver presente ali. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens que está chegando para nós, deixa eu ver, porque tem várias janelinhas abertas aqui no Face e depois a gente não consegue dar conta de ler tudo, né? É verdade. A M. Rose. Boa noite, Ala. Muito feliz em ouvir os programas da Rádio Talk de Aruanda. Eu fui conhecer um terreiro de Umbanda e amei. Apaixonada demais. Nunca senti tanta felicidade em estar em um lugar ligado à religião. Nem nos rituais de bruxaria era tão intenso o sentimento. Acho que meu espírito está me levando para este caminho tão lindo. Agradeço a você a iniciativa da Rádio Talk de Aruanda. Não perco mais o seu programa. Meu nome é Rose e sou fã de carteirinha. Estou acompanhando vocês pelo YouTube também. Rose, obrigado, viu? Sou fã também por você estar acompanhando a gente. Obrigado, fico feliz por isso. Até a Rose comenta aqui que está ouvindo a gente pelo YouTube também. Todos os nossos programas, gente, para quem não sabe, eles são gravados também, além de ser transmitido aqui ao vivo, e disponibilizados no YouTube.
no nosso canal do YouTube. Então você pode ouvir depois também. Até 7 dias o programa é postado lá. youtube.com/Toques de Aruanda. youtube.com/Toques de Aruanda. Todos os programas da rádio estão postados lá e tudo organizado por playlist, bem bacana e fácil de você encontrar, tá? São, acho que mais de 1000 arquivos hoje tem lá. Há 4 anos que a rádio existe, nós postamos os programas lá de uma forma bem organizada para facilitar o aprendizado de todos. Tudo por tema, por data, enfim. Organizamos tudo de uma forma bem clara mesmo para vocês. Verdade. Deixa eu passar aqui só mais um comentário e você passa mais uma pergunta, tá? Sim. Porque daqui a pouquinho a gente vai ouvir um ponto de Ogum, que a gente canta na casa aqui, no momento de saudar Exu, especialmente. E eu queria que vocês ouvissem com a gente daqui a pouquinho no intervalo. A Cris Santos diz boa noite, mais uma vez juntinhos. Parabéns pelo programa. Cris, obrigado, viu? Parabéns para nós aqui e obrigado por estar fazendo parte disso. Vânia, por favor. Bom, só passando para o pessoal que está chegando agora, quem quiser enviar suas perguntas pode enviar pelo Face do Templo Escola Casa de Lei, também pela página da Rádio Toques de Aruanda. Temos o e-mail casadelei@gmail.com e o Skype Casa de Lei. Quem quiser fica à vontade que ainda dá tempo. Ok. Bom, passando aqui da Ângela, gostaria de saber se as pombagiras e os Exus trabalham da mesma forma. E se tiver, qual seria a diferença entre seus trabalhos? Eles trabalham no mesmo campo, né? Na verdade, no mesmo campo, ou vamos colocar no lado esquerdo, no lado absorvedor, no lado desagregador da força, onde eles vão muito mais desfazer energias que estão em excesso, em desequilíbrio, do que irradiá-las, diferente de alguns orixás que vão irradiar essa energia. Então, ambos trabalham na linha de esquerda, cada um com seus fatores, cada um no seu campo de atuação. Exu traz o vigor, Exu traz a vida, a ativação das forças. Um exemplo, o Pai Oxalá é a fé, mas eu preciso que esta fé tenha força para chegar até esta pessoa. Exu é essa força, Exu é essa potência, a vitalidade da energia e a vitalidade de tudo no universo. E Pombagira é o estímulo, a mesma coisa. Eu tenho energia da fé, mas se eu não tiver um impulso contínuo, eu preciso estar estimulado para então chegar ao meu objetivo. Eu preciso estar encorajado. Se eu tiver força e não tiver coragem, eu não chego. Se eu tiver coragem e não tiver força, eu não chego. É a combinação Exu Pombagira, é o vigor e o estímulo juntos a todo momento, dando capacidade ao ser humano e o estimulando essa mudança. Então eu acredito na minha mudança, eu acredito na minha melhora, eu acredito na minha transformação, porque Pombagira me estimula a acreditar nisso. E Exu me dá capacidade, o impulso, a vontade de realizar. Essa é a combinação da linha de esquerda na Umbanda, e temos a Exu Mirim, que já é outra questão também. Ok? Bom, deixa eu aqui passar mais algumas mensagens, mais uma pergunta. Na verdade, a gente entra no nosso intervalo e vamos ouvir o ponto, né? Vamos para o intervalo rápido daqui a pouquinho e vamos ouvir o ponto que eu prometi aqui, que olha, belíssimo na voz do nosso saudoso, né, Tião Casemiro. Um ponto que a gente gosta bastante, a gente canta na casa quando temos aí uma louvação específica a Exu. A nossa casa é uma casa sustentada por Ogum. Então, nos pontos de defumação nós cantamos para Ogum também, nos pontos em abertura nós cantamos para Ogum, na saudação Exu nós colocamos o nome de Ogum, porque é a sustentação base da nossa casa. Então nós louvamos com muita intensidade essa força, pelo menos é assim que somos orientados a fazer, e isso nos estimula muito, né? Verdade. Nos fortalece muito. A Thaís pergunta: olá, Alan, tudo bem? Tudo bem, Thaís? Bom, estamos na Quaresma, então eu gostaria de saber se podemos fazer consagração de azeites, objetos, enfim. Bacana. Obrigado, Thaís, pela pergunta. Olha só, Quaresma nada tem a ver com Umbanda, tá? Eu sei que alguns adotaram esse período católico na Umbanda, por a Umbanda ter o sincretismo religioso, e algumas pessoas levam isso muito ao pé da letra. Então a Quaresma também é levada em consideração. Nós tivemos aqui na Rádio Toques de Aruanda a mãe Márcia Pindiamanjá, o Gero Maita, o Marcelo Oliveira, que abordaram sobre esses temas, além de outros programas em outras épocas, em outros períodos, que já foram abordados também. Eu também já respondi perguntas sobre isso. Então, eu até recomendo você dar uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Toques de Aruanda, e ouça esses programas. Mãe Divina,
Umbanda do Bem e Conhecimento Superior. Isso. Ouça esses 3 programas que falaram de Quaresma essa semana e a outra. Você vai poder entender um pouquinho mais sobre a Quaresma, na Umbanda especialmente, tá? Mas eu já digo para você que você pode viver a sua vida normalmente, que Quaresma não vai te causar nenhum problema. Você pode consagrar tudo ou desconsagrar tudo, não tem problema algum, que não vai haver, não vai te prejudicar em nada. Ok? Bom, vamos lá, vamos ao intervalo? Vamos tomar uma água rápida. Eu quero que vocês ouçam esse ponto bacana. 2, 3 minutinhos no máximo a gente está de volta. Enquanto isso, vão enviando as suas mensagens para a gente. Facebook, Templo Escola Casa de Lei. Curte lá a nossa página. Envia sua mensagem por lá. Temos o meu perfil pessoal, que é Alain Barbieri. O e-mail casadelei@gmail.com, e temos o Skype, que eu também já estou recebendo várias mensagens aqui. Casa de Lei. Vamos lá e eu volto já já. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Voltamos em instantes. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo, um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, tempo. Fogo mandou louvar Exu. Laroie, 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 laroie. Fogo mandou louvar Exu. Laroie, 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 laroie. Ele é tata na calunga, ele é bamba na encruza. Laroie, 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 laroie. Sua capa é preta e encarnada. Laroie, 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 laroie. Ele é meu amigo, é sede encruzilhada. Laroie, 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 laroie. O mandou louvar Exu. Laroie, 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 laroie. O mandou louvar Exu. Laroie, 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 laroie. Ele é tata na cabunga, ele é bamba na encruza. Laroie, 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 laroie. Sua capa é preta e que nos traz uma nova explicação, né? Então, estamos de volta com o nosso programa Casa de Lei aqui na Rádio Toques de Aruanda. 9h33, belíssimo ponto do grande Tião Casemiro, nosso irmão aí do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá, vamos continuar com as nossas perguntas, né? Respondendo aqui as mensagens de vocês, que a gente está recebendo várias. Bom, como eu fiquei com um pouquinho de inveja, já que você tem os seus agradecimentos, eu tenho os meus aqui. Então, por favor. Bom, tem a Luana ela diz: olá, Alain e Vânia, lindos, mais uma vez venho dar os parabéns ao programa, estou sempre ouvindo e aprendendo. Alain, você transmite com muito amor seus conhecimentos, saudades de vocês, um grande beijo.
É a Luana Pereira, do Templo da Luz Dourada. Ah, que legal, Ana. Obrigado, viu? Você sumiu, hein? Nunca mais a gente viu a Luana, ela tá né? sumida. Tá sumida. Apareça. Tem a tia G, que ela diz: boa noite, querido Alan, tô na escuta também. Que algum te ilumine e abra seus caminhos, e que sua casa seja um ponto de luz para todos nós. Algum te abençoe. Beijocas, tia G. Beijo, tia G. Obrigado, viu? Você tá bem-vinda, viu, tia G? Se você quiser lá no dia 17. Convidadíssima. Acompanha a nossa palestra sobre obsessão e influência. Eu sei que você você busca conhecimento incansável também. É muito legal ver isso. Seja bem-vinda, tá? Bom, deixa eu responder as perguntas aqui, porque a gente tem pouquíssimo tempo. 25 minutos, e é um tempo muito curto para a gente poder dar conta aqui. É verdade. Bom, deixa eu abrir aqui. Bom, Suzana da Mata pergunta aqui para nós através do Skype, que é outro canal que nós estamos utilizando também. Isso. Boa noite, obrigada por este programa maravilhoso, tão esclarecedor. Obrigado, viu, Suzana? Não perca um programa. Gostaria de saber se posso acender velas coloridas dentro de casa, como, por exemplo, a amarela para a Mamãe Oxum. Obrigado. Deve, Suzana. Se você acredita, né, e tem a opção de acender a vela dentro de casa, que muita gente não tem, por causa de família, enfim, se você tem essa opção, acenda. Mal nenhum vai fazer, de forma nenhuma. Trazer essa energia viva do orixá através de um elemento ou através mesmo de uma oração é algo que é de extrema importância para o médium de Umbanda. A gente tem que ser médium, vestir o branco e vestir a roupa do orixá, eu falo energeticamente, dentro da nossa casa. Esse é o principal lugar. Ali é o templo da nossa vida. O templo religioso é um lugar onde vamos lá apenas para começar. Aonde nós vamos para reavivar essa energia que está viva dentro de nós. Nós temos que sair do templo depois da gira e ir para a nossa casa e carregar todos aqueles benefícios, aquele axé, para a nossa casa. Então, acender uma vela, fazer uma oferenda, fazer algo para o orixá dentro da nossa casa é dizer ao orixá: entra, que a porta está aberta. Né? Você pedir a presença do orixá lá dentro. Eu não falo aqui de incorporar. Eu não preciso incorporar a Mamãe Oxum, colocar uns pontos e ficar ali, envolvida com aquela energia. Mas eu posso, como você se referiu, acender uma vela amarela, acender uma vela rosa, da forma que você quiser, e ajoelhar, pedir, enfim, que se tiver a família à disposição, reúne a família também, cantem 1, 2, 3 pontos de Mamãe Oxum, faça de repente uma oferenda, coloque uma fruta ali para a Mamãe Oxum, enfim. Você tem as opções de poder trazer essa energia do orixá para dentro da sua casa, através de um elemento ou através da sua intenção. Ok? Através da oração, do pensamento, das ações. Acenda agora. Claro que toma cuidado com os móveis, né? Não vá ter fogo na casa. Cuidado com cortina, sempre coloca uma base. Se não tem confiança, pega um prato grande, coloca ali uma vela palito, uma vela de 7 dias. Enfim, ou aqueles suportes de vidro, né? Para colocar a vela. Tomar cuidado que, independente de a vela ser pro orixá, ela vai pegar fogo se tiver em um lugar que vai pegar. Então, cuidado, ok? Mas faça à vontade, tem que fazer. Vamos lá? Certo, vamos sim. É a Lilian. Ela pergunta: pai, queria saber quantos guias da mesma linha podemos incorporar ao decorrer da nossa vida mediúnica. Axé. Olha, quantos guias assim eles acharem necessários, aqueles que te acompanham. O que eu queria aqui deixar um alerta sobre isso é algo que eu sempre falo na casa. Não se preocupe muito, porque assim, às vezes você está 10 anos, 5 anos, 3 anos, sei lá, incorporando uma entidade, e de repente um outro médium ali do seu lado incorpora já 3 Exu, incorpora 4 caboclos, incorpora uma pombagira de cada linha. E aí você fala, poxa, mas eu incorporo uma só e tal, e aí isso não desmerece a sua mediunidade. Eu vou ser sincero para você, é o que a gente acaba aprendendo aqui na casa. Dedique-se àquele guia que está com você agora. Dedique-se àquele guia que está no momento com você. Aquele que incorporou e aquele que está ali. Porque, às vezes, o médium incorpora 5, 6 caboclos e não conhece direito um. É verdade. Incorpora ali, incorpora esse caboclo há 10 anos, tá? Mas mal conhece esse caboclo. Porque o caboclo não se limita aos 10 anos. Então eu acho que o médium tem que se preocupar muito em conhecer muito bem as entidades que ali estão, aquela que ele já trabalha. Essa entidade ela tem um vínculo energético, tem um vínculo emocional com este médium. E outros vão trabalhar provavelmente com o tempo. Outros estão de uma forma passiva também, trabalhando por trás.
dos bastidores, sustentando aquelas outras entidades ali. Mas não necessariamente eles precisam incorporar. O meu Exu, por exemplo, eu trabalho com o Exu das matas. O meu Exu, se ele precisar da força de Oxumaré, eu não preciso necessariamente incorporar um Exu de Oxumaré. Entende o que eu estou falando? Que as nossas entidades têm outorga para recorrer a essas forças. Há casos e há casos. Eu não estou aqui engessando nada. Eu estou dizendo que, às vezes, se preocupar muito em quantos eu vou incorporar é muito mais status, é muito mais ego, às vezes, do que propriamente a necessidade. Porque ela incorpora, e sempre esse que incorpora 2, 3, 4, 5 é só 7 flechas, é só caboclo tal, peixe 7 encruzilhadas, tranca-ruas, mais conhecidos. Sempre os pop. Nunca os menos. Então, tem que se tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso. Eu gostar de uma entidade, eu ter uma devoção por uma determinada entidade, eu achar lindo uma determinada entidade, não significa que eu vou incorporar ela. Eu posso evocá-la, eu posso trazer a sua energia naquele momento, no momento de uma oferenda, de uma oração, como eu disse, mas eu não preciso incorporar. Então, o médium pode incorporar vários guias. Isso é uma questão que a gente não tem nem ideia da dimensão que isso toma no plano espiritual. Mas a gente tem que entender qual é a necessidade. Às vezes o médium desenvolve, o médium vem para desenvolver, mal está incorporando e já incorpora 2 pombagira. O médium incorpora 2 caboclos. Sim. Eu não entendo muito a necessidade de incorporar 2 caboclos se às vezes o médium tenha poucos meses de incorporação e nem se conhece ainda. Aquele médium que não sabe nem o que é Umbanda. Ele acha que foi Allan Kardec que fundou Umbanda, não Zélio. Você entendeu que você não tem muita noção às vezes? Então, eu acho que a quantidade não importa aqui, quando falamos de entidades, guias, enfim, ok? Os guias são únicos ali e fazem um bom trabalho. E tem outorga para recorrer às forças divinas. Mamãe Oxum, o Pai Oxóssi, Pai Xangô, Mãe Oroiná e todos os outros orixás que ele achar necessário para a nossa vida e para a do consulente. Sim. Tá bom? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens que estão chegando para nós. Chega aqui umas mensagens bacanas. Olha só, Cristiana, estou te ouvindo. Boa noite, Cristiana. Obrigado, viu? Seja sempre bem-vinda. O Paulo Cândido, boa noite, Alan. Estou na escuta desse lindo programa. Meu nome é Paulo de Ogum. Sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Obrigado, Paulo, pela presença. Paulo de Ogum. Hoje aí, né, terça-feira, um dia que tradicionalmente se cultua Ogum, né, e hoje na Nigéria, como eu disse no começo do programa, é um dia que se comemora Ogum lá na Nigéria. Então temos essa energia hoje de Ogum viva aqui, que é a nossa sustentação principal também. Meu irmão, obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Érica? Sim, vou passar, tá? Tá. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Érica do Japão. Gostaria de saber o que é desdobramento. Érica, obrigado, viu? Você sempre acompanha também, não só o programa aqui Casa de Lei, mas todos os outros, a gente tem acompanhado sempre a sua participação. Mesmo com fuso horário, aí é bom dia para você. Né? Muito obrigado por se dedicar ao programa e ouvir e aprender sempre. Olha só, desdobramento é algo que está ligado no momento que vou resumir para você, há um grande estudo sobre isso, há pessoas que fazem um belíssimo trabalho. Nós hoje temos o Wagner Borges, talvez hoje o agora não vou saber falar nem o nome, mas é aquele que tem um conhecimento sobre a projeção astral de uma forma muito vasta. Temos o Saulo Caldeirão, que faz um belíssimo trabalho gratuito na internet. Enfim, temos aí pessoas que se dedicam ao estudo do desdobramento. Mas desdobramento é quando estamos normalmente dormindo, né? E o nosso espírito, então, se desliga do corpo, conscientemente ou não, e vai para um lugar de afinidade, ou encontrar pessoas de afinidade. Há um estudo sobre o desdobramento em que a pessoa faz isso conscientemente, onde a pessoa se levanta, isso vai com o tempo exercitando e vai tendo aí uma transparência maior no momento do desdobramento, tá? É algo interessante. Eu nunca me aprofundei, porque não é do meu interesse pessoal.
Mas eu recomendo Wagner Borges e Saulo Calderon, são 2 irmãos que fazem aí um belíssimo trabalho sobre isso. Verdade. Ok? Eu acho que o André Santos também faz um trabalho bacana, até ministrou, se não me engano, alguns cursos sobre isso, e eu acho que vale a pena. Hein? Bom, vamos lá, vamos à próxima pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. As mensagens chegam, a gente fica meio confuso, né? Bom, aqui, ó. Certo, vamos lá. É a Rose, e primeiro ela disse que ela é fã de carteirinha e que ela está acompanhando a gente pelo YouTube. Eu também tenho uma dúvida. Quando eu fui ao terreiro, falei com o seu tranca-ruas, e ele, ao me cumprimentar, falou: salve a sua coroa, moça. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele saudou a sua coroa. Ele, na verdade, se reverenciou diante da força do seu orixá. A coroa, quando a gente cita, é o ori, que é dito no candomblé, né, que é o nosso orixá sustentador, normalmente, o orixá ancestral, que é aquele que sustenta a nossa essência. Os guias claramente veem isso. Qual que é a essência que nos fatorou, a que trazemos, que vibramos naturalmente. Então, quando ele saudou, talvez ele saudou por ser até o orixá sustentador dele próprio também. Por isso que ele saudou a sua coroa. Né, apenas como uma reverência, reconhecendo o orixá que está ligado a você. Talvez você nem saiba qual é o seu orixá, mas o guia ele sabe, reconhece. E se você perguntar, pai, o que é coroa, talvez ele nem vai te falar, porque ele não vai te falar, porque você é filha de Oxum. Né? Isso talvez ele não vai falar, mas ele reverenciou ali a força que te sustenta. Sim. Ok? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu passar uma agora. Tá. Bom, pessoal, ainda dá tempo de mandar suas perguntas aqui pela página do Facebook, Casa de Lei, Templo Escola Casa de Lei, pelo Skype Casa de Lei e também pelo e-mail, casadelei@gmail.com. Mande suas perguntas que ainda dá tempo. Dá tempo, olha só. O Johannes tá dizendo, boa noite, Alan Vânia, eu quero, agora não mais só Alan, boa noite. Alan Vânia. Boa noite, Alan Vânia, eu quero saber se você pode falar um pouco do trabalho do Exu Sete Porteiras. Johannes, obrigado pela participação. Nós aqui não falamos de entidade nenhuma, tá? Pelo seguinte, temos orientação na casa exatamente como agimos dentro do templo, porque eu acredito que quem tem que falar da própria entidade é a própria entidade. Quem tem que falar dela é ela própria. Porque ela tem muito mais informação sobre ela mesma do que mim. Então, assim, vamos colocar aí que uma pessoa que me conheça aí na internet, que me conheça lendo meu perfil na rádio, lendo meu perfil aí no Face, vai falar de mim. Ele vai falar o que está escrito. Mas só eu posso falar quem eu realmente sou. A minha personalidade, o que eu tenho como objetivo na minha vida, enfim. Uma comparação bem distante aí, mas eu acho que dá para entender que só a entidade traz consigo as suas particularidades, além do que ela traz no seu trono, que é a sua sustentação, o seu orixá. Então eu recomendo, Johannes, que pergunte à entidade. Ok? Eu oriento isso a todo mundo que pergunta para mim, mesmo os médios da casa que estão em desenvolvimento. Eu estou incorporando tal como o meu caboclo deu nome. O que o senhor pode falar sobre isso? Eu sempre falo, nada. Eu não posso falar nada. Se você quiser que eu pergunte à entidade, eu posso pegar um papelzinho e uma caneta e pergunto para ela, me passe tudo o que ela acha que tem que passar. Mas eu recomendo que pergunte à entidade. Não há uma fonte mais segura do que a própria Exu Sete Porteiras. O Alan aqui só sabe aquilo que está escrito. Aquilo que o que o seu Sete Porteiras não me falou, eu não tenho ideia. Ok? Então eu recomendo que você converse com os Sete Porteiras quanto a isso. A gente sabe aquilo que a gente estudou, aquilo que nós trazemos como bagagem, mas é pouquíssimo perto do que a entidade realmente é. E outra, né, Alan? Cada entidade, por mais que o nome seja conhecido, cada um tem o seu mistério, a sua história, né? Então é difícil falar de um nome apenas, né? Exatamente. Poderia comentar, na verdade, esse guia é sustentado por tal orixá e traz consigo as características e qualidades desse orixá, mas existem algumas particularidades que no momento que eu falo, este guia é isso, eu estou engessando, talvez, o que realmente ele é. E, dependendo das pessoas, podem se limitar. O Alan falou que esse guia é tal. Eu não me abro mais para nada. Então, a gente toma um pouquinho de cuidado para isso, tá bom? Johannes, obrigado. Grande abraço para você também. Eu vi que você respondeu a mensagem aqui. Muitíssimo obrigado. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Você quer que eu passe agora? Passa. Bom, é a Cris Santos. Alan, sempre tive muito amor pela Umbanda. Já frequentei muitas casas de nação. Porém, sinto necessidade de abrir uma casa de Umbanda pura. Porém, todos falam que preciso fazer fundamento para abrir uma casa. Sou rodante desde os meus 11 anos de idade. Porém, sempre acabo saindo das casas que frequento por causa que vejo coisas que não me agradam. Pergunto se é preciso fazer e o que realmente para abrir uma casa de Umbanda de caridade. É a Cris Santos. Legal, Cris. Obrigado pela participação. Não precisa fazer santo, não precisa fazer nenhum procedimento que não é da Umbanda. As pessoas têm mania, né, de colocar, principalmente quando vem de outro culto. Se você não fizer o santo, você não pode abrir casa. Não é verdade isso, gente. Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé, catolicismo é catolicismo e bolacha de chocolate é bolacha de chocolate. E eu adoro. Cada coisa é uma coisa, né? Então, temos que entender que há algumas divisões aqui que devem ser respeitadas. O médium, ele é um médium, o ser humano ali, o indivíduo, ele é um médium de Umbanda. E aí, de repente, o guia dele fala para ele, olha, você precisa abrir casa, você precisa abrir terreiro. E o que você faz a partir dali? Coloca umas imagens no altar e saravá, abertura dos trabalhos, enfim, vamos fazer o que a gente aprendeu e acabou. E há casas que começam desta forma, sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento, sem fazer santo, e as coisas acontecem. Há muitos desses que estão há anos fazendo um belíssimo trabalho. O que a gente tem que entender, Cris, é que na Umbanda se preza pelo conhecimento, se preza pela informação. Não adianta você ir lá fazer o santo e não praticar o candomblé. Há pessoas que hoje fazem o santo simplesmente porque foram se consultar nos búzios, e os búzios disseram, olha, você tem que fazer o santo porque o orixá está te cobrando. Só que a gente tem que entender que é o que eles têm a oferecer. Então, se eu, Alan, um dirigente de uma casa, vou jogar búzios com alguém e a pessoa não me conhece e ver aí alguma coisa da minha vida e vai dizer, talvez, olha, você precisa fazer o santo. Eu não estou desrespeitando, eu estou dizendo que a solução que eles têm é essa, fazer o santo e ebó. Então eles vão te recomendar coisas do candomblé. É verdade. Se você está na Umbanda, eu recomendo que ou você, se não está em São Paulo, procure um local que de repente tenha um processo de sacerdócio de Umbanda, que você possa ingressar e estudar e aprender, que o sacerdócio de Umbanda não forma ninguém pai ou mãe de santo. É verdade. Pronto para abrir casa. É verdade. Eu estou há 1 ano, desde quando abri casa, cada vez mais intensamente estudando. E até os pais e mães mesmo que hoje dão sacerdócio, algum deles já comentam, olha, são 2 anos e meio de curso, mas isso não te dá toda a base para você abrir uma casa. Eu acho que é mais a experiência mesmo que você vai ter. Experiência e algumas questões doutrinárias mesmo sobre o ritual de Umbanda, que talvez na visão de um sacerdote o médium não tenha. Então, quando se faz o sacerdócio, você tem essa visão de cima, né, de um termo que eu digo, de uma visão mais ampla de cada detalhe, cada informação, mas isso não te torna pronto. Além disso, tem as despesas de um terreiro, tem os compromissos, você se organizar, enfim. Tá? Então você não precisa fazer o santo. Se você não tem com quem fazer esse tipo de estudo, como um sacerdócio, um dia incorpora o seu guia, aquele que determinou que você tem que abrir essa casa, e peça para ele, pai, qual é o nosso fundamento? O que eu preciso? Primeiro, que eu tenho certeza que ele vai te cobrar estudo. Eu tenho certeza. Uma casa sem estudo, ela não é uma casa hoje. E segundo, peça que ele te passe todas as orientações. O que eu devo fazer a partir daqui? Como que eu devo prosseguir? Como que eu devo me portar? Como que esta casa vai acontecer? Enfim, pergunte ao guia. Ele, melhor que qualquer pessoa, sabe o que tem que fazer. Se ele disse que tem que abrir casa, é porque ele sabe o que tem que ser feito nessa casa. Tá bom, Cris? Agora, quanto a fazer santo, sinceramente, não vai adiantar nada. Porque você vai fazer o santo, só vai sair uma pessoa feita. Ponto final. Você não tem base. Você não tem base. Você só vai poder usufruir do termo, eu fiz o santo. Mas isto, energeticamente, é claro que isso pode ser que te traga algum benefício. É claro. Porque ali é manipulado energias, é feito toda uma consagração. E aquilo tem a sua importância, nós respeitamos. Mas não te forma mãe de santo. Tá bom? Bom, obrigado, viu, pela sua participação. Vamos continuar aqui com as perguntas. Deixa eu ver. O pessoal está adicionando no Skype, a gente aqui fica com várias janelas abertas. Deixa eu dar uma olhada aqui. É verdade.
Deixa eu só complementar. Johannes diz assim: você falou uma coisa que também concordo sobre quantidade de guias incorporados não ser importante, que só atende à vaidade. É verdade, Johannes, a gente acredita nisso, que atende muito da vaidade do médium. Não em todos os casos, obviamente, não estamos aqui dizendo que todos os casos é assim, não. Mas estou dizendo que em muitos deles a pessoa está muito mais apegada a incorporar aqueles que ela admira, aqueles que têm um ponto bonito, aqueles que trabalham de uma forma diferente, né, aqueles que são populares. E assim, é o que eu te falei, às vezes a pessoa que incorpora o segundo Exu, o segundo caboclo, não é um normal ali, né, aquele que não está no catálogo. É verdade. É aquele top. Então isso daí nos preocupa um pouco quando acontece na nossa casa. A gente olha o médium assim um pouco mais de perto para ver o que se passa, se realmente é essa necessidade daquele médium de ficar incorporando diversos guias. Sim, é verdade. Quer que eu passe daqui? Quero sim. Bom, a Rucilene, ela manda aqui pelo Face do templo. Trabalho em uma casa de Umbanda, mas a minha vida pessoal está toda desequilibrada, sem trabalho, dívidas e não consigo um emprego há mais de 6 meses. Meu pai de santo não consegue ver se tem algum problema comigo, só me pede calma. A dúvida dela é por que às vezes o pai de santo não consegue identificar se tem algum problema nela, na vida dela espiritual, enfim. Ela queria um auxílio sobre isso, por que ele não consegue enxergar? Talvez se é que realmente tenha, então, né? Talvez porque não tenha nenhum problema. A gente tende a responsabilizar o espiritual. Não estou falando que é o seu caso. Sim. Mas estou falando que, por tendência dentro da Umbanda, eu tenho a me inclinar para as questões espirituais. Se o meu lado financeiro está desequilibrado, significa que alguém está me obsediando e fizeram algo mal para mim. Se o meu amor foi embora, então significa que fizeram algo mal para mim. Ou então, seja o que for. Se ninguém gosta mais de mim, fizeram algo mal para mim. Isso daí é um vício dentro da Umbanda, do Candomblé, onde tudo é espiritual, onde tudo tem que ser solucionado com oferenda, banho, ritual e tudo mais. E, na verdade, temos aqui um reflexo da nossa vida. A nossa vida material, independente de haver obsessão ou não, ela é um reflexo daquilo que nós já estamos produzindo dentro de nós. Tudo bem, a pessoa está com problemas financeiros. É bom analisar o seguinte: ao invés de correr para o terreiro e falar, pai, mãe, acho que tem alguma coisa, algum problema na minha vida porque nada dá certo para mim. Ok, por que eu não paro, ao invés de correr para o terreiro, pego uma cartolina e escrevo tudo que tem dado errado? E eu procuro entender a causa de tudo aquilo. Porque mesmo que há uma obsessão espiritual, esta obsessão espiritual ela só vai atuar, ela só vai influenciar aonde existe espaço. Se eu tenho uma tendência olha só, se eu tenho uma tendência a beber, por exemplo, ser alcoólatra, se eu tenho essa tendência, se eu gosto de uma cachaça, o obsessor ele vai me influenciar aonde? Aonde vai? É verdade, na bebida, lógico. Na bebida, porque eu já tenho tendência a cair nela. Se eu não organizo o meu lado financeiro, se eu não planejo, porque se eu ganho 500 e gasto 600, eu já tenho menos 100. Aí se no outro mês eu ganho 500 e gasto 600 de novo, já tenho menos 200. E assim, imagina no final do ano como que eu tô. É verdade. Então, se eu não planejo a minha vida financeira, se eu sou uma pessoa desorganizada, esta influência espiritual, quando há uma influência espiritual, ela vai atuar exatamente onde eu tenho a minha fraqueza, aonde vai desequilibrar o meu emocional, aonde vai me afetar de verdade. Se no relacionamento não tem um diálogo, se eu não busco compreender a minha companheira ou o meu companheiro, se eu não busco compreender a pessoa que está comigo, eu não sou uma pessoa flexível, vai acabar com o que vai acontecer com o relacionamento? Primeira briga a gente vai terminar. É verdade. Porque eu não tenho flexibilidade tanto para assumir o meu erro quanto para aceitar quando também o outro está errado e não ser tanto grosseiro. Enfim, ser flexível um com o outro. Eu entender e a pessoa também me entender. Então, existem diversos fatores. Eu recomendo sempre, pega uma cartolina, porque eu penso num papel grande, né? Uma cartolina tem saco grande. Pega uma caneta, um lápis, escreva ali, olha, estou com um problema financeiro. Na outra linha, estou com um problema amoroso. Na outra linha, estou com um problema tal. Agora, do lado disso, escreva o que pode estar causando. Falta de organização.
eu ganho pouco, eu administro mal meu dinheiro, meu relacionamento, terminamos ou sempre termino os meus relacionamentos, nunca dá certo. O porquê? Talvez eu seja muito exigente, talvez eu seja intolerante, talvez eu seja ciumento, enfim, coloque ali todas as coisas que talvez estejam afetando aquele setor. Então, a partir daí, você solucionando essas questões, o espiritual é uma consequência. O Exu da casa, eu comentei isso para a gente concluir. Eu comentei isso no nosso curso online em Limpeza e Equilíbrio Energético, que a gente estava gravando essa semana aqui. Isso. E na aula de obsessão espiritual, eu comentei sobre isso e sempre falo. O Exu daqui da casa ele é um Exu muito disciplinador. É o meu mentor espiritual, a primeira entidade praticamente que eu incorporei, e foi a que determinou que eu teria que abrir o terreiro. Ele é muito rígido quanto às questões morais, éticas. É verdade. E a gente tem que levar muito à risca essas questões. Enfim, ele comentou algumas vezes uma frase, e a gente sempre repete, dizendo o seguinte: nós Exus, podemos impedir que arrombem a porta, mas não podemos impedir a entrada caso ela esteja aberta. Sim. Ou seja, o que está ao nosso lado, a nossa atmosfera pessoal, aquilo que nos envolve, a nossa vida, ela é reflexo daquilo que nós permitimos. Eu escolho quem vai sentar no meu sofá e tomar um café da tarde comigo. Se são os meus guias de luz ou se são os obsessores. Eu escolho, a porta está aberta, a porta da minha sala está aberta. Entra quem eu estiver, então, de acordo que vai entrar. Não adianta eu não querer o obsessor na minha vida se eu faço coisas que se eu crio um ambiente propício a ele. Não adianta eu não querer problemas na minha vida se eu estou envolvido em problemas. Eu tenho que buscar solução da minha vida material para que então meu espiritual entre em equilíbrio. Uma coisa está ligada na outra, gente. Eu não posso fazer um ebó, não posso fazer uma limpeza, não posso fazer mágica e não buscar a solução do meu problema. É verdade. Volta tudo para onde estava, né? A porta está aberta, está tudo do mesmo jeito. Não tem como mudar. Não tem como a gente recomendar nada, nenhum caminho para a pessoa seguir quando a vida dela está em desequilíbrio. A gente fala aqui na casa, quando há uma obsessão espiritual, nós tratamos o consulente. Nós não tratamos o obsessor. Sim. A pessoa vem, precisa afastar o obsessor, precisa afastar os miasmas, precisa afastar as influências. Não! A gente precisa fechar a sua porta. É a sua porta que está aberta. Primeiro, fecha a sua porta. Depois a gente afasta o obsessor. E detalhe, não precisa às vezes nem afastar, porque quando a porta fechou ele já se afastou, porque não tem mais o que ele quer ali. Então, tratamos aqui o consulente. Tratamos aqui a pessoa que veio buscar. O obsessor ele é só uma consequência. Ele só está ali porque foi muito convidado e ali tem o que ele precisa. Senão, ele não estaria. Tá? Então, encerramos o programa, acho que com essa reflexão, né? Como que está a sua vida, a organização dela, como que você tem planejado tanto a sua vida material quanto a sua vida espiritual. Como você tem se dedicado dentro do terreiro e fora dele. Como que está a sua prática mediúnica dentro do terreiro e fora dele. O seu comprometimento, a sua paixão, o seu amor naquilo. Como que está? Dedicação, disciplina, é o que acho que o segredo, a grande mágica do negócio. É né? verdade, é verdade. Bom, então vamos ficar por aqui com o nosso programa. Uma pena, tem várias mensagens. Muito obrigado aqui por todos que já enviaram. Para nós que não deu tempo de ler. Vânia, por favor, dá uma boa noite para o pessoal, então a gente encerra o programa. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Tenham aí uma ótima semana e até o programa que vem. É isso aí. Até semana que vem, terça-feira, às 9 horas da noite, com o nosso programa Casa de Lei. Eu quero só lembrar aqui que teremos no dia 17 de abril a palestra aberta, gratuita, falando sobre obsessão e influências espirituais. Vamos falar bastante do que eu falei no finalzinho aqui do nosso programa. E teremos no dia 24 de abril, uma semana depois, também na quinta-feira, às 8 horas da noite, o início do curso Desenvolvimento e Educação Mediúnica, com aulas teóricas e práticas. Informações e reservas no nosso site casadelei.org.br. casadelei.org.br. Última semana também para se inscrever no curso online Limpeza e Equilíbrio Energético pelo portal Estudar em Casa. Temos aí uma pancada de gente já estudando, muito bacana. Pessoal muito ativo, muito interessado no estudo. Sejam vocês bem-vindos também. Ainda dá tempo. Quem não se inscrever, gente, nova turma somente daqui a um ano. O curso acontece uma vez por ano. Depois da data, não tem mais como se inscrever. Verdade. Então, corre lá que dá tempo, tá? www.estudarencasa.com
Boa noite a todos. Que Ogum, que hoje é o seu dia na Nigéria, e hoje, terça-feira, é um dia que se vibra Ogum no consciente coletivo, onde trazemos essa energia viva aqui para o nosso programa. Pedimos que ele abra sempre os nossos caminhos e abra a nossa consciência para que aprendamos a lidar com aquilo que trazemos dentro de nós, que é verdadeiramente o grande obsessor da questão, que é o nosso íntimo. Até semana que vem, muito obrigado e até mais. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício.